Todos veem minha tela? Sim. Sim. Então, isso é uma fala sobre restauração do Cerrado. Tá? Quem olha esse título, né, já imagina a questão das áreas degradadas, como trazer as espécies nativas para uma área que foi degradada. Né? Algumas pessoas perguntam o que é o Cerrado. Né? Então, tem várias coisas que passam na cabeça das pessoas quando escutam essa questão. Mas, na verdade, eu vou começar a história do final para o início. Então, eu vou contar aqui, quer dizer, eu não vou contar nada, quem vai contar são as próprias pessoas. Né? Vou mostrar um vídeo para vocês, um vídeo de 10 minutos, tá? Que traz algumas falas de algumas pessoas que trabalharam com a gente nesse processo. E depois a gente vai destrinchando isso. Tá? Então, deixa eu só mudar aqui na tela. Vamos ver se deu certo a questão do áudio. Me avisem aí se vocês estão escutando. Esse é um vídeo que foi produzido por um evento que está sendo realizado pelo Instituto Internacional de Sustentabilidade do Rio de Janeiro, né, chama Otimismo Planetário, que traz várias iniciativas inspiradoras, né, traz uma luz nessas trevas que a gente está vivendo nesse momento. Que legal, mesma vibe da Carla hoje, muito bom. Né, acho que a gente precisa, eu pelo menos, a minha vida inteira me apego à luz, né? Não fico olhando muito para o escuro, não, para poder caminhar muito para frente. Então, vou iniciar o vídeo aqui, vocês me avisem aí se está rolando o som, né, se não tiver, eu tentar corrigir aqui. Então, vou começar. Olá, eu sou o Arthur, sou coletor de sementes nativas da Associação de Coletores de Sementes Nativas Cerrado de Pé. Somos cerca de 80 famílias espalhadas na região que contempla 5 municípios. Essas famílias coletoras coletam cerca de 72 espécies do cerrado, incluindo capins, arbustos e árvores. E essas sementes são usadas em projetos principalmente para semeadura direta em campo, em áreas degradadas. E temos tido ótimo resultado. Tanto nos plantios, que são plantadas as sementes que nossos coletores coletam, quanto a resposta da renda que é gerada através das sementes para essas famílias, que estão dentro dessa missão da associação, que é cultivar o Cerrado de Pé. Sou coletora, sou Joana, Teresina de Goiás. Eu gosto de coletar porque a gente ajuda o meio ambiente a superar as queimadas. Eu sou a Delice, moro em Teresina, Goiás, sou do município, sou do Calunga. Faz um ano que eu trabalho com coletor de semente. Eu sou a Clarinha, do Vão do Moleque. Aí eu demorei a entrar nessa Cerrado de Pé, né? Mas sempre gostando, minhas amigas lá. E vendo que eu precisava, aí eu entrei também na Cerrado de Pé, já comecei a vender um pouco também. Estou gostando para me ajudar, porque sempre a gente não... Essa semente desperdiçava toda. E hoje a gente está aproveitando e estão pensando em restaurar o Cerrado. Eu sou Donizete, sou coletor de semente na Chapada dos Veadeiros. E esse projeto ajuda muito a minha família e também gosto de fazer isso, né? Foi a melhor coisa que aconteceu no Cerrado de Pé para mim. Eu coletei sementes, comecei desde 2012, estou até hoje coletando sementes e sempre me dá um lucro bom. Eu quero sempre estar coletando e vamos que vamos, galera. Muito legal, nós somos 15 coletoras, animada. A Associação Cerrado de Pé nasce no contexto da restauração ecológica, já que lá em 2007, o então chefe de parque, Fernando Rebelo, observa que incêndios se propagam muito mais forte em áreas invadidas por capim exótico.
Daí então a ideia de restaurar essas áreas, quando em 2009, junto aos brigadistas, incluindo a nossa figura principal dentro da associação, Claudomiro, o qual hoje é presidente, fizeram o primeiro plantio de sementes, até então só de árvores, com sucesso de germinação. Eu comecei a ser coletor em 2012. Eu trabalhava lá no parque com brigadista, sabe? Aí o pessoal, o Xandão vinha para fazer coleta. No início eu trabalhei como voluntário. Através disso aí, hoje eu estou engrenado na semente aí, até hoje. Mas em 2012 entra em cena Alexandre Sampaio, com a ideia de introduzir os capins nativos para recobrir o solo e competir com as gramíneas exóticas. Ideia que repercute hoje no fato de a associação ser a maior fornecedora de sementes de capim nativo, que cumprem uma função essencialmente importante dentro dos projetos de restauração de savana. Após 2012, projetos de restauração aqui no Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros demandaram por sementes, e esses brigadistas organizados, principalmente Claudomiro organizando outros coletores, cumpriram a demanda dessas empresas para plantios dentro do parque. Eu coleto polpas, né? Polpas de caju, de mangaba, de cagaita, tira a farinha do jatobá. A semente ela tem o ano todo, sabe? Às vezes tem uma semente que não estão sendo exploradas ainda, mas tem o ano todo. Você não arranja semente no quintal de casa não, você tem que estar andando, você tem que estar no mato. Então através de você estar coletando uma semente aqui, você já está monitorando o outro ali, ó, que a semente ali esse ano deu bastante. Mesmo sem gasolina nos postos, mas a gente vai para coleta. A gente tem que andar muito, mas a coleta aqui na Chapada não para. Que a meta é de 15 toneladas, a gente não pode perder as sementes. A semente não espera. Tem que sair para coleta. Estou batendo, estou quase terminando e está saindo, né? Estou tentando ver se sai mais ou menos. Que eu já apurei aqui. Ainda vou acabar de apurar ela direito. E vamos lá, vamos que vamos. Desde a criação da associação, temos aí disparado contratos de venda que vêm só crescendo. Isso devido à missão que a associação se estabeleceu de cultivar o cerrado de pé e da confiança que foi sendo estabelecida. Já em 2019, tivemos um avanço tecnológico muito importante dentro do mercado, que é oferecer uma semente pura e de alta qualidade. Gente, que semente é essa? Isso aqui é de colonial. Tá colonial pronta nativo. já? Só estamos tirando esses últimos galinhos aqui, ó. Que ela tem que ficar bem pura, tá vendo? Ela precisa ficar desse tipo aqui, ó. Ela precisa ficar... naturalzinha, entendeu? Desse jeito aqui, ó. Só a semente. Só a semente, entendeu? Semente puríssima. Colonial nativo. Em 2015, a associação comercializou cerca de 30 mil. Em 2016, 70 mil. Em 2017, 105 mil. Em 2018, 120 mil reais. Em 2020, batemos mais de 200 mil reais distribuídas entre essas cerca de 80 famílias, entre elas as famílias quilombolas Calunga, da região de Vão de Almas e Vão do Moleque. A Associação Cerrado de Pé contribui para a geração de renda de famílias pequenas agricultoras, famílias que às vezes residam na cidade, mas que vem no comércio das sementes uma agregação de renda importante para a família. Essas famílias é remunerada na coleta de sementes, eles fazem o comércio da semente através da associação, gerando renda para essas famílias. Já tem vários pedidos fechados, né? E com isso a gente consegue preservar o cerrado e restaurar o cerrado, gerando renda para essas famílias. E vemos dentro
missão de cultivar o cerrado de pé, a agregação de valor para o cerrado, em que é muito melhor cultivar o cerrado tendo a semente, o fruto, as raízes, a casca, as folhas, todos esses elementos que produzem renda serem de importância tanto para a cultura, mas também para o bolso do pequeno agricultor, do cultivador de cerrado. A semente hoje para mim é importante porque assim, é o meu principal ganha-pão, sabe? Minha fonte de renda hoje é a semente. Hoje eu sou um coletor que eu coleto, vamos supor, 20, 30 espécies de semente aí por mês aí. Coleto todos os tipos de gramíneas. E hoje assim, eu vejo a semente, ela é importante no reflorestamento, porque o mundo hoje o homem não está ligando para preservar, ele só quer desmatar. Então se não tiver a gente para tirar a semente, para repor no nosso mundo aí, eu acho que daqui 5, 10 anos nós não temos água potável para nós beber assim. Hoje eu coleto semente, né? Uma porque eu vejo que o único meio da gente combater o aquecimento global é restaurando cerrado. Eu vejo que sou nascido e criado aqui na Chapada dos Veadeiros. Então, assim, em 2007, né, a gente andava aqui na Chapada, a gente via muita nascente, muito campo úmido, né, muitas veredas. Então, a gente está aqui agora em 2020. Então, a gente vê que quando chega na época seca, pouca nascente consegue manter água o ano todo, né? A gente viu que se a gente não começar a preservar e restaurar as áreas que é necessário para manter esses berços das nascentes, não só aqui na Chapada, mas em todo o Cerrado, eu acho que não vai aí muito tempo, a gente não vai ter água. Então eu coleto semente para a gente ter aí, né, garantir o futuro dos netos, dos bisnetos daqui para frente, né? Bom, pessoal, é essa história que eu tinha para contar para vocês. Não tem muito o que falar depois disso tudo, né? Esse pessoal, né, a Associação Cerrado de Pé, é uma turma que começou a se aglutinar, digamos assim, né, por conta desse trabalho de pesquisa que iniciou lá no início, né, financiado ali pela DBio, pelo ICMBio. Começou com esse objetivo simplesmente de fazer pesquisa, gerar tecnologia, né? Mas ao ver que essas pessoas tinham um interesse maior por aquele trabalho, né? Que elas no início estavam sendo contratadas ali, pagando diária, né? Tinham um interesse maior por aquilo, tinham muito conhecimento para contribuir nesse processo, né? Mais e mais pessoas foram se engajando ao longo dessa caminhada. Isso tudo, na verdade, muito por conta do presidente dessa associação, né? O Clodomiro Cortes, que é a grande liderança nata, né? Ele nunca foi capacitado para isso, nunca teve nenhum tipo de formação nesse sentido. É absolutamente natural para ele fazer o que ele fez, né? Ele juntou pessoas de 6 diferentes municípios na região da Chapada dos Veadeiros, uma região de 600 mil hectares, cada um vive super longe do outro, né? Horas e horas de viagem. Mas falar dos Calunga, então, é um dia inteiro para chegar lá, saindo de Alto Paraíso, que está ali no centro da Chapada, né? Então, é muito distante, e o Clodomiro conseguiu unir essas pessoas no sentido de trabalhar e lutar pelo Cerrado, né? Um negócio que eles amam, né? Um negócio que eles foram absolutamente apartados pela sociedade, né, que colocou eles para trabalhar como subempregados de grandes fazendas, cortando as plantas que hoje eles supervalorizam, né, as plantas que atrapalham a pecuária, né, plantas nativas que invadem áreas de pecuária e têm que ser cortadas todos os anos. Então, essa era uma das principais atividades desse pessoal, né, para geração de renda, para ter dinheiro no bolso, né. Então, vocês veem que é uma mudança de
de qualidade de vida gigantesca, né? Por uma ação, né, assim, relativamente simples, né? Uma atividade simples, é ir coletar semente, algo que eles sabem fazer, né? Desde sempre. Conhecem as espécies, têm relação com essas espécies já, né? Muitos, na verdade, tinham perdido essa relação, né? Muitos não tinham mais essa conexão por muitos anos, né? Mas rapidamente retomaram esse processo. Então, em parceria aí com a Rede Sementes do Cerrado, né? Que é uma instituição parceira do ICMBio, né? Criada por um projeto do Ministério do Meio Ambiente para justamente fornecimento de sementes nativas para restauração, né? Fazendo esse arranjo, a gente conseguiu alavancar o mercado de sementes nativas para restauração aqui no Brasil Central, né? Então, eles hoje são um dos principais pivôs nesse processo. Muito disso, na verdade, foi literalmente copiado do que foi feito lá na região do Xingu, né, pelo Instituto Socioambiental, né, o ISA. Eles, junto com os indígenas lá do Parque Nacional do Xingu, eles criaram um grande projeto de coleta de sementes e restauração das nascentes que correm, dos rios que correm para dentro do Xingu, né? Então, é um projeto gigantesco, já restauraram, né, quase 10 mil hectares, e envolvem lá mais de 400 coletores, né? Um projeto bastante grande, né? Mas que é muito restrito à região lá do norte do Mato Grosso, né? Eles não conseguem fornecer semente para as regiões mais centrais aqui do Cerrado, e assim a própria questão deles já absorve todas as sementes que eles produzem, né? Então, assim, a Cerrado de Pé entra aí com um papel importante, que é lidando com um tipo de vegetação especial nesse aspecto, porque lá no Mato Grosso é mais floresta, né? Um cerrado, mas é floresta, e tem floresta amazônica também misturada na zona de transição. Agora, espécies para o cerrado do Brasil Central, o cerrado mais típico, né, a gente não tinha disponível no mercado. E a Cerrado de Pé passa, então, a produzir isso, né? Aquelas pessoas lá que estavam apartadas da sociedade, né, passam hoje a ter um papel de importância, na verdade, internacional, né? No âmbito das mudanças climáticas globais, quem que vai fazer a mitigação desses efeitos, a adaptação a esses efeitos de fato, né? Quem que a gente precisa envolver, né? São as pessoas, né? No caso da restauração, né, que é uma das ferramentas, sem sementes e sem pessoas para coletar essas sementes, não tem restauração, não tem base, né? E boa parte das políticas, né, tanto internacionais como nacionais, não vem esse aspecto, né? Isso não está transparecido, né, nas peças de legislação que a gente tem hoje. Então, nem nos fomentos, na ideia dos projetos, né? Com essa ideia aqui, né, a ideia que surgiu lá no Xingu, né, mas que a gente copiou e trouxe mais para o Brasil Central, a gente começa a estabelecer algo que a gente tem chamado de restauração inclusiva, né, que é uma restauração das pessoas para as pessoas, por meio das pessoas, né? Então, elas são o processo em si, né? Então, sem elas não existe restauração, né? E sem esse engajamento profundo dessas pessoas nesse processo, a gente tem o que a gente vê hoje, na verdade, em grande escala no Brasil, que é uma restauração ou recuperação de áreas degradadas, um nome mais convencional, né, que é uma atividade comercial, né, aquilo ali para cumprir tabela, né, negócio de produção de mudas, de plantio dessas mudas, mas sem grandes preocupações sociais, na verdade, sem nenhuma preocupação social, e pouca preocupação ambiental também, né? Nesse processo aqui, a gente quer maximizar os ganhos da restauração, né? Tanto social, tanto ambiental e econômico também. Então, assim, isso surge, né? Esse engajamento, na verdade, das pessoas surge por questões como essa daqui, né? A gente tem paisagens altamente degradadas como essa, espalhadas pelo cerrado inteiro, né? São áreas de pasto mal manejado, muito solo exposto, né? Vocês veem aí
tudo verde, né? Período chuvoso aqui no Cerrado, né? Onde está a água daquele curso d'água, né? O que aconteceu com essa água? A água só aparece quando está tendo chuva, só tem água de enxurrada, né? O solo não tem mais capacidade de infiltração, né? Então as pessoas estão sofrendo com isso, né? Essa aqui é uma região extrema, né? Ali no nordeste do Goiás, Mambaí, uma zona cárstica, né? Chove menos, mas assim, só botando um extremo aqui, né, para exemplificar essa situação, mas isso de fato está acontecendo, né? Tem pessoas sofrendo bastante com isso. E ali é uma região bem grave, né? E aí tem as questões ecológicas do Cerrado, que são desconsideradas também na questão das políticas da restauração. A gente escuta muito de restauração florestal, né? Tem questões mundiais ali que falam da restauração florestal. Mas no Cerrado a gente tem outros ambientes que não são florestais, né? Tem muita gente que não quer acreditar nisso, acha que são florestas degradadas, mas são ambientes super antigos, de milhões de anos, que estão ali e têm uma importância ecológica super grande. Importância, inclusive, essa para produção de água, né? Nesse diagrama aqui eu mostro que a recarga de água, né, no Cerrado acontece nas partes mais altas, nos solos mais rasos, onde tem as vegetações campestres savânicas. Então, a gente pode seguir o Código Florestal, manter as nascentes, as matas de galeria, mas ainda assim a gente pode não ter água, né, nesse sistema. Por quê? Porque não tem infiltração adequada no solo, que é gerada por esse tipo de ambiente, né, resultando em situações como essa daqui. Então, a gente precisa de plantas como essas, né, as gramíneas, os arbustos, as plantas que têm raízes finas, que permitem infiltração da água no solo. E as pessoas que vivem no campo sabem disso, né? E em vez das gramíneas nativas, a gente está cultivando pastagens exóticas, né? Plantas que crescem super rápido, plantas que vieram lá da África, né? Acostumadas com grandes herbívoros, que têm uma capacidade de crescimento super alta para aguentar essa herbivoria em alta intensidade, né? E consomem muita água, né? Ou seja, também contribuem pouco para a infiltração de água, né? Diferente das plantas nativas. E, né, se espalham por toda a região do Cerrado, mudam a ecologia do Cerrado, causam prejuízo para as áreas ambientais, né? E é entendendo esse tipo de situação que as pessoas passam a entender a necessidade de restaurar esse tipo de área degradada, né? O Cerrado é essa interação harmônica entre diversas formas de vida de planta, né? Árvores, arbustos, gramíneas e pessoas no meio de tudo isso, né? E se a gente não entende isso, a gente não consegue fazer uma boa restauração, né? Tem fatores importantes ecológicos no Cerrado, como a questão do fogo, né? Eu não vou entrar nesses detalhes ecológicos aqui, mas só para mostrar para vocês que tem peculiaridades do Cerrado, né, e questões ecológicas que as pessoas que vivem no Cerrado entendem isso que eu estou falando aqui, né, entendem, né, o que está traduzido em artigos científicos, e entendem que a gente precisa considerar isso na hora de planejar uma restauração, né? Plantas como essa não vivem, né, não se reproduzem sem fogo, né? E o Cerrado é composto por essa diversidade de ambientes, né? Florestas, savanas, campos. A gente não pode tratar um campo como uma floresta degradada e querer transformar isso numa floresta, né? Isso é um processo de degradação que parece absurdo, mas está acontecendo hoje, né? Financiado por políticas públicas, financiado por governo, por recurso público, né? Então, situações que a gente precisa mudar, né? E essa mudança, né, vem com a integração com as pessoas que entendem, né, as possibilidades que a gente pode ter para usar o Cerrado, porque elas usam o Cerrado, né, tradicionalmente, né, por uma questão de subsistência, por uma questão de viver ali no meio dessas plantas, né, desse ecossistema como um todo, e eles sabem, né, como coletar o fruto do araticum, né, e sabem, né, como plantar aquela semente ali para aquilo dar um novo araticum, né. Então, esse conhecimento está aí e a gente precisa utilizar isso, né, com a ajuda das pessoas.
Olhando para o cerrado, né, hoje o cerrado, na verdade, a maior parte dele é isso que a gente está vendo, né, áreas de pastagem. Mais de 30% do cerrado já virou isso. Na verdade, não bonitas assim, né, degradadas como aquela imagem anterior que a gente viu lá. Então, no início, a gente tinha essa pergunta, né? Será que é possível restaurar essa vegetação complexa de cerrado, trazer isso de volta em áreas que hoje estão convertidas para pastagem? Né? Aí eu chego lá com essa ideia maluca, né, de restaurar o cerrado, de tentar trazer de volta essa vegetação complexa num ambiente em que a academia diz que isso é impossível, né? Não é só um pesquisador que até hoje que ainda diz isso, mas vários, né? Eu chego com essa ideia maluca, mas felizmente, né, o maluco aqui encontra apoio, né, em pessoas como essa, né? O Claudomiro, que prontamente entendeu essa ideia, né, e começou, junto comigo, a aprender sobre as espécies nativas do cerrado, como coletar as sementes, né, como trabalhar com as gramíneas do cerrado. Eu tinha um pouco de conhecimento acadêmico sobre isso, mas zero na prática, né? Na verdade, o Claudomiro só descobriu que eu nunca tinha plantado uma gramínea antes de começar a coletar gramínea com ele, um tempinho depois, né? Eu tive que omitir essa realidade para ele, né? Mas deu muito certo, né? Funcionou muito bem, mas isso por conta desse conhecimento deles, né? Saber trabalhar junto com eles, né? Para desenvolver isso, né? Juntando o que eu tinha de conhecimento acadêmico com todo o conhecimento prático dessas pessoas, né? E o Claudomiro aí, chave nisso tudo, né? Ele conta uma história que no início lá, né, vindo das ideias malucas do Xandão, ele na beira da estrada coletando semente de gramínea nativa, né? Parava um monte de gente na beira da estrada também, o carro lá, e ia perguntar para ele: o que você está fazendo aí? O que você está coletando essas plantas? Estou coletando isso aqui para restaurar o cerrado. Restaurar cerrado, você tinha que estar coletando manga, goiaba, banana, né? Alimento, né? E aí ele respondia: não, mas isso aqui é água, né? Vocês que não perceberam ainda, né? E o Claudomiro, que era visto como o doido da gramínea, que ficava catando gramínea na beira da estrada, né? Hoje, né, conseguiu juntar nessa doidura que ele fala, essas 80 famílias ali, né? Então tem um bando de doido por aí, né, fazendo coisa legal. Obviamente não foram só as gramíneas, né, as árvores do cerrado também, né? Isso aí tudo beneficiado, né? Volume gigantesco de sementes, né? Esse volume todo por quê? Né? Porque a gente está trabalhando com uma técnica, né? E essa técnica tem muito a ver com a questão da possibilidade de tornar a restauração inclusiva, né? Porque assim, se você trabalha com plantio de mudas, você precisa de uma estrutura, de um recurso, de um capital para estabelecer um viveiro, né? Custa dinheiro alto, não é barato fazer um viveiro, né? É muito trabalho. Quem já fez isso sabe, né? Não é assim. Você pode fazer um viveirinho no seu quintal ali, mas para plantar poucos hectares, para plantar centenas de hectares, são mega viveiros, né? E a gente tem uma estrutura grande no Brasil de vários viveiros, né? O IF de Minas Gerais tem mega viveiros espalhados no estado inteiro, produzindo muitas e muitas milhões e milhões de mudas aí para suprir a restauração. Pois é, mas isso precisa de recurso, né, para implantar, né? Comunidades tradicionais, comunidades locais, né, pequenos agricultores não têm esse recurso, né? É uma tecnologia que fica distante para eles, né? Agora, a técnica da semeadura direta, que é a técnica que a UISA começou lá no Xingu e a gente copiou também, né? É uma técnica que é coletar a semente e plantar essa semente no solo, né? Como fazer uma roça de milho. Tá? Então, é uma tecnologia que está com eles. Eles sabem fazer isso, né? Sabem como capinar um solo, sabem como plantar uma semente, né? Qual a época, né? Sabem quando a semente está madura, quando está pronta, como armazenar essa semente, né? Então, esse conhecimento está com o agricultor, pequeno ou grande, né? Essa é uma tecnologia que está aí sendo constantemente usada, mas é muito pouco usada para restauração, né? E é uma técnica que demanda muita semente, né? Tem que ter muita semente coletada para gerar a restauração.
para trabalhar com áreas como essa, né? E aí já pensando em centenas de hectares, a gente precisa de maquinário, precisa preparar a terra para fazer esse plantio, né? Na época que eu estava fazendo essa primeira intervenção dentro do Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, né, passou um diretor à época, que não vou falar o nome, de helicóptero em cima do Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, num processo de ampliação do parque, né? E rapidamente ele viu aquilo ali, já desceu lá e já chamou a polícia e já queria prender o cara que estava invadindo o parque e degradando a área, né? O que a gente estava fazendo ali era tentando lutar com uma gramínea invasora, substituir ela por plantas nativas. E aí, no início, plantando na mão e depois mecanizando isso para ganhar escala e conseguir hectares, né? Muitos hectares. E essas 80 famílias são engajadas nesse processo, obviamente, porque tem demanda para isso, né? Não vai ter demanda para 80 famílias engajadas no processo de restauração e coleta de sementes se a gente estiver restaurando poucos hectares, estiver restaurando ali no nosso quintal. A restauração tem que ser em larga escala. A gente tem que passar a plantar cerrado na escala que se planta soja, milho. É isso aí, né? Mais uma vez, o megalomaníaco do Xandão, né? Inventando moda, mas não fui eu que inventei, né? Estou só replicando um negócio legal que eu vi por aí. Tá? Então, o resultado que a gente começou a ver lá foi isso, né? Ali à direita, naquele verdinho limão, pasto de braquiária, né? E à esquerda uma área em processo inicial de restauração, né? As plantas do cerrado crescendo lentamente, né? Especialmente as árvores que crescem primeiras raízes, né? E ao longo dos anos isso se tornando uma área, né? Em processo de restauração, né? Uma restauração essa que só foi possível pelo engajamento das pessoas nesse trabalho. Tá? Pelo envolvimento, né, em todas as formas, né, desde do pensar da restauração, a realização da restauração, né, a coleta de sementes, todo o processo, né, da produção de sementes, né, o preparo do solo e o plantio, né? Então, essas pessoas aí que desenvolveram esse processo. E isso aí a gente já começou a disseminar para outros quinhões aí do Cerrado, né? A gente levou essa técnica, essa ideia lá para a nascente, para a reserva, a R10, né? Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes dos Geraizeiros, né? Lá em Rio Pardo de Minas, isso em parceria com um projeto da Embrapa, que já estava trabalhando lá, e identificou a situação que eles estavam vivendo, que era justamente aquela que eu falei para vocês, falta de água. Eles tinham que sair das comunidades e andar 20 quilômetros com caminhão-pipa para abastecer suas casas. Isso por quê? Porque o topo da Chapada foi completamente degradado por plantio de eucalipto, né, que eles conseguiram tirar de lá, né, depois dos meses de greve de fome que eles fizeram na frente lá do Palácio da República para finalmente criar a reserva, né, eles conseguiram também retirar esses eucaliptos, mas o que sobrou foi terra arrasada, né, e as nascentes completamente degradadas. E eles precisavam trazer isso de volta, né? E uma forma viável para eles para fazer isso seria por meio da semeadura direta, coleta de sementes. E esse pessoal hoje está restaurando hoje suas áreas de recarga do lençol freático, suas nascentes, né? Está fazendo agrofloresta nos seus vales, né? Tendo uma agricultura mais sustentável, está botando água de volta nas nascentes deles, né? Isso num processo de poucos anos, né? Não precisou muito tempo para eles conseguirem mudar essa realidade. Claro que não completamente, claro que não em toda a extensão, mas é um processo que já começou, né? Mas, novamente, um processo que partiu das pessoas, né? Nesse caso aí, eles não tinham nem recurso para fazer isso, né? Na Chapada dos Veadeiros a gente conseguiu recurso de pesquisa, depois conseguiu recursos de reposição florestal, né? Iniciativas de restauração para trazer para dentro do parque, né? Nesse caso aqui eles estão fazendo com as próprias mãos, com os próprios recursos, indo eles lá coletar, eles plantar, né? Você vê aí, ali não tem trator, é tudo na enxada, né? Tudo na mão mesmo, que eles estão restaurando essas áreas. E além disso, já estão vendendo sementes lá para restaurar, né, no Rio Doce, né? Naquela
desgraceira que ficou lá, esse pessoal aí, além de restaurar a área deles, ainda está ajudando lá o Rio Doce. Tá? Então é isso. A Cerrado de Pé vem ao longo dos anos crescendo, né? Outros grupos estão se inspirando por esse crescimento, né? A gente tinha lá no início, né, em 2012, quando eu comecei lá o projeto de pesquisa, foram 3 pessoas, né? O Claudomiro, né, o Aires e o Valdeci, né? 3 brigadistas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que o Fernando Rebelo me apresentou. E deles, essa história começou a ecoar pelos 4 cantos da Chapada, né? E hoje tem muita gente engajada nesse processo, né? Esse processo todo envolveu muito processo de capacitação, que era, na verdade, muito mais uma troca de experiências, né? Era tudo muito no campo, né? Dificuldade nesse momento, né? A gente está sofrendo bastante com isso agora, porque tá difícil de ir lá e reunir esse pessoal, né? Ou seja, não dá para fazer isso agora nesse momento, e que é bem difícil, né? Estou com muita saudade deles, né? Ainda consigo ver alguns, mas não dá para fazer o que a gente estava fazendo, que é isso, juntar eles e ir para o mato, trocar ideias e aprender sobre o cerrado e como restaurar. Então vocês veem aí toda essa mega região lá no norte de Goiás, né? Que tem pessoas que hoje sabem o que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, porque assim, saber o que é um parque nacional é uma coisa absolutamente elitista, né? Se você for em Alto Paraíso, que está englobado pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e perguntar para as pessoas locais que nasceram lá, que são de famílias da região, quantos que entraram dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, olha, se achar alguém, é difícil. Assim, você vai achar, né? As pessoas que se tornaram guias, né? Mas, assim, é muito pouca gente que tem, de fato, contato com esse parque, né? E esse processo aqui fez reverberar a ideia do parque, né? O que é o parque, o que é a conservação, o que são mudanças climáticas globais e qual o papel dessas pessoas, até lá no Vão do Moleque, né? Que quem já esteve lá dentro do território Calunga sabe que é um lugar isolado, que essa galera sabia se esconder de fato, né? Hoje mesmo com carro 4x4, todo equipamento e não sei o que, é muito difícil chegar lá, difícil e perigoso. Então, assim, é assim que se faz conservação, né, gente? É explicando para as pessoas essa ideia, né? Assim, elas já sabem o que é essa ideia, né? Mas trazendo elas para junto, né? Para trabalhar em conjunto, convertendo essa nossa linguagem técnica para uma coisa que eles se apropriem. Esse é o grande segredo. Outro segredo, obviamente, não dá para fazer isso sem que tenha o sustento deles, né? E esse sustento pode vir, né, da restauração, né? Pode vir das sementes que eles estão coletando ali, que são comercializadas, né? Então, essa renda é uma renda hoje super importante, né? Eles não precisam mais ir lá para o subemprego das grandes fazendas, né? Para ter esse sustento, né? O seu Jader, inclusive, que vocês viram ali no vídeo, hoje está plantando cerrado na propriedade dele para servir como pomar de sementes para facilitar a coleta dele, né? Então está aí uma área que ele plantou dentro da terra dele, então ele está fazendo a própria restauração, né, como forma de geração de renda, né, para ele. É totalmente possível. E aí, né, essa história, né, não está acontecendo só na Chapada dos Veadeiros, só no Xingu, isso está acontecendo em vários outros lugares, né? Tem o Edu Malta, né, que começou a história lá no Xingu, ele já está lá no Vale do Ribeira, né? Isso aí já está acontecendo lá no Vale do Rio Doce e outras regiões do Nordeste, né? E tem várias outras regiões interessadas em iniciar esse processo também, né? E aí, com o intuito de transformar essa história e manter isso, criar uma sustentabilidade, né? A gente criou aí um conceito, né? Uma iniciativa, a gente chamou de Redário, a rede das redes, né? Juntando os grupos de coletores de sementes. A gente tem as redes
de sementes, né, que foram criados lá pelo Ministério do Meio Ambiente com esse nome, né, e tem os grupos de coletores de sementes, e juntar esse pessoal todo num processo só, num processo único, né, num processo que garanta uma comercialização justa, que garanta, né, que esses grupos cresçam de forma equânime ao longo desse processo, né, que não haja competição e sim colaboração entre eles, e que se crie uma estrutura capaz de competir num mercado que fatalmente vai se estabelecer, né, que a gente vê acontecendo, né, em todo tipo de uso de recursos naturais, né, que a gente escuta por aí, né? Natura, né? Natura bota a galera para ralar, para coletar lá o buriti para fazer o negócio. E ainda diz que é justo, né? Então é esse tipo de coisa que a gente quer evitar, né? Com esse processo, né? O Redário vem nesse sentido. Hoje é um sistema de informações que auxilia no processo desde controle de estoque até a comercialização das sementes, né? Mas é um sistema que vai permitir essa comercialização conjunta, né, entre os grupos, né? A comercialização que o espírito é o seguinte: tem um grupo que não está conseguindo vender muita semente, que está com dificuldade de acessar mercado, você vai lá e ajuda esse grupo, né? Coloca, encomenda lá para eles, para manter todo mundo funcionando e crescendo em conjunto. E associado a isso, né, aqui para o Cerrado, a gente está com esse movimento que é a Araticum, né, um movimento que está aí congregando hoje mais de 40 instituições, diferentes instituições, que vão desde os coletores de sementes, associações de base, né, organizações da sociedade civil, ONGs, né, técnicos em restauração, proprietários rurais, né, do pequeno, médio e grande, empresas, né, que têm ideia em ter um marketing verde, que têm ideia em compensar carbono, que têm ideia em colaborar de alguma forma com a questão da restauração. Então, juntando todos os interesses, né, interesses por vezes antagônicos, né? Nesse processo aí a gente tem o MST junto com a CNA. Como é que bota essa galera para conversar, né? Mas a CNA hoje tem interesse explícito de regularizar as propriedades rurais. Para isso vai ter que fazer restauração. O MST tem interesse em regularizar sua área e fazer parte desse processo de restauração, restaurando dentro das grandes propriedades, né? Então vamos casar esses interesses aí nesse sentido, né? Esquecer as rusgas um pouquinho né, e lutar pelo que interessa a todo mundo. E está dando certo, está dando super certo, né? É um movimento que está crescendo, está se estruturando. Também é um movimento, não tem um CNPJ por trás, é um negócio, assim como o Redário, absolutamente horizontal, né? Mas que eu acredito que sem esse tipo de articulação e união, né, a gente não vai conseguir fazer a coisa certa, né? Não vai conseguir ter o resultado que a gente espera. E assim, eu acho que isso tem que partir, né? Eu, enquanto analista ambiental, né, representando o governo, eu digo que isso tem que partir de baixo, né? Não adianta política de governo para resolver essa história, né? Políticas de governo ajudam, né? Botam, quem sabe, um norte, muitas vezes atrapalham, né? Mas processos como esse, né, para a gente ter os benefícios que ele pode nos trazer, tem que vir de baixo, né? Tem que vir por meio de parcerias, tem que vir com a união das pessoas. Para somar essa experiência toda, né, na verdade eu estou só contando uma história aqui que eu não construí sozinho de jeito nenhum, né? As pessoas, né, do local, né, construíram isso comigo, mas também uma série de parceiros institucionais, né? Embrapa, Universidade de Brasília, né, a Rede Sementes do Cerrado, crucial nisso, né, pesquisadores da Unicamp, agências do governo, né, ONGs, WWF, né, vários projetos foram se somando nessa história, né, para a gente conseguir caminhar no que a gente caminhou até aqui, que é só a pontinha do iceberg. Tem muito para caminhar ainda, a gente está só iniciando esse processo, né? Mas é isso,
A história tem que ser inclusiva, a história tem que ser respeitando o conhecimento das pessoas, a história tem que ser de baixo para cima. Tá? Então, é meio essa a mensagem que eu trago. Né? Aqui, meu contato. Tá? Tem um canal do YouTube da minha mulher, a Isabel Schmidt, que é professora da UNB, que ela dá aula de ecologia do cerrado. Uma das vantagens dessa pandemia é que agora está tudo no YouTube, né? Então, todas as aulas dela sobre ecologia do cerrado estão lá. Ela fala muito de restauração, manejo de fogo. Tá? Então, quem quiser aprender mais sobre isso, tá riquíssimo isso aí. Tá? Então, a Rede de Sementes do Cerrado tem muita informação também. Né? Então, procurem as redes sociais, o site da rede. Tem essa pasta aí do Google Drive que eu juntei as coisas que a gente produziu, né? Em conjunto, né? Tem esse grupo que a gente tem chamado de Restaura Cerrado, né? Que são as pessoas que estão gerando conhecimento e engajando pessoas aí pela restauração do cerrado. Então, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Eu falei para não me interromperem, vocês levaram sério demais, né? Espero que não tenha ficado muita dúvida aí ao longo do caminho, mas estamos abertos aí para conversar.